pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fara Duarte, sou corretora de imóveis e hoje no Vida de Corretor nós temos uma convidada super especial, inclusive ela é do Rio de Janeiro, sim, meu povo, é uma entrevistada diferente. E ela que é advogada, ela é corretora de imóveis, ela é especializada em planejamento patrimonial e sucessório da família, ela é professora, ela é coautora do livro 101 Dicas de Holding, pós-graduada em Direito Privado, MBA em Holding e Planejamento Societário, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e presidente da Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório da ABA. A entrevistada de hoje é nada mais, nada menos que Ana Carolina Tedoldi, isso mesmo. Doutora, seja bem-vinda ao Vida de Corretor, uma grande honra entrevistá-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando para todos vocês, né? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Doutora, e queremos saber sobre a sua história, como tudo começou e por que a senhora se tornou corretora de imóveis e como a senhora se planejou nessa área de família, de corretor, a gente sabe, né? Corretor vem de casa, corretor acaba que ele tem que ser de tudo um pouco e eu achei uma sacada muito legal a senhora se especializar em planejamento de família, porque as pessoas quando elas estão ali naquela emoção de casar, né? Elas não pensam que, assim, lógico que ninguém pensa em separar, né, doutora? Ninguém casa falando, ó, daqui 2 anos eu vou separar. Mas, assim, de ter de fato uma consultoria para saber, ainda mais quem tem muito patrimônio, né, doutor? Conta um pouquinho como tudo começou essa trajetória de corretora, advogada e planejadora. Então, eu apesar de morar no Rio de Janeiro há mais de 15 anos, né, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba, me formei em 2006 em Direito e eu não pensava em advogar, muito menos em ser corretora de imóveis. Eu fui para a carreira pública, fui estudar para concurso público, passei em alguns concursos, tomei posse, né, cheguei a tomar posse e ser servidora pública em 2 órgãos aqui no estado do Rio de Janeiro. Porém, depois, né, tive filhos e tudo, fui me dedicar à carreira de mãe. E aí chegou um momento que eu, né, naturalmente tive que voltar a advogar em causas próprias, em causas de família mesmo, auxiliando, né, sogro, sogra, irmão, marido, enfim. E aí eu fui aos poucos voltando para a advocacia e vi que realmente, né, a minha paixão seria por advogar e por que não começar numa advocacia autônoma. Quando eu voltei, saí do concurso público, né, pedi exoneração de onde eu estava e fui para a advocacia, acabou que muitos dos clientes que me procuravam eram com demandas imobiliárias. Problemas advindos de locação, contratos de locação, compra e venda de imóveis. Então eu fui me especializando na área imobiliária. Por conta disso, né, os clientes muitas vezes insatisfeitos com a administração que os seus imóveis estavam tomando, alguns clientes que viviam de locação, viviam da renda locatícia, né, acabavam tendo que ir ao judiciário para executar um contrato, para pedir um despejo, né, coisas que se tivessem sido vistas preventivamente pelo corretor de imóveis, pela imobiliária, ele não precisaria estar passando por aquilo. E ali eu consegui enxergar um grande nicho de mercado também, por que não, né, administrar imóveis, administrar locação, auxiliar esses clientes também na compra e venda. Mas eu, como advogada, não posso intermediar compra e venda, intermediar locação. Então eu fui, né? Então fiz o curso, me habilitei, né? Tirei o meu CRES e abri a minha imobiliária. Então hoje eu tenho 2 negócios, que é o escritório de advocacia e uma imobiliária que basicamente administra imóveis principalmente para locação dos meus clientes aqui no Rio de Janeiro. E aí isso foi indo até que chega um determinado momento que esses clientes invariavelmente e infelizmente, mas é a única certeza que nós temos, né? Ninguém casa pensando em separar, ninguém abre uma empresa pensando em quebrar, ninguém nasce já pensando em morrer. Mas dessas 3 coisas que eu falei, a única coisa que nós temos certeza que um dia todos nós passaremos é pelo evento morte. E esses clientes, alguns deles foram falecendo no meio do caminho. E como eu, né, já tinha todo o conhecimento da grande parte do patrimônio, de todo o patrimônio imobiliário, eu sabia o que estava legalizado e o que não estava. Então eu tinha todo o acesso, eu sabia da vida de todos aqueles imóveis ali. Acabava que aquela família me contratava para fazer e realizar os inventários, né? Toda vez que uma pessoa física falece e deixa bens em nome dela, sejam bens móveis ou imóveis,
você precisa passar pelo processo de inventário, né? Que hoje ele pode ser judicial ou extrajudicial, mas é um processo burocrático, você tem que estar assistido por advogado, porque a lei assim prevê. E ali eu fui vendo, né, na minha prática da advocacia e também dessa administração de imóveis, quais eram as causas dos conflitos, o que aquilo ali, né, não estava muito bem planejado, muito bem organizado, muitos imóveis ainda irregulares, muitas questões que poderiam ter sido evitadas para não desaguar naquele inventário, ou que se tivesse que fazer o inventário dos imóveis, que fosse de uma maneira mais amena essa passagem do patrimônio imobiliário. E aí então, né, de aproximadamente 6, 7 anos atrás para cá, é que eu comecei e me especializei em planejamento patrimonial e sucessório das famílias. Então hoje, tanto a minha atividade de corretora de imóveis quanto a minha atividade jurídica de advogada está focada quase que majoritariamente para olhar para essa família com esse olhar 360 graus. É olhar para os imóveis dela, ver a questão da regularidade, auxiliar numa compra e venda, auxiliar numa permuta, auxiliar na locação, mas também ver quais são as maneiras que aquela família tem para administrar melhor esse patrimônio, para gerir melhor esse patrimônio, para gerar proteção patrimonial e, por que não, economizar também tributos. Então, dependendo de como eu organizo o meu patrimônio, eu consigo uma eficiência tributária, eu consigo recolher menos tributo do que aquilo que eu estou fazendo hoje, tudo de maneira lícita, de acordo com o que a lei brasileira nos permite. Nossa, doutora, é muita informação mesmo, ainda mais para esse corretor que fez, né, o curso, tirou o Cresce, acha que de fato só vendeu imóvel, porque cada um também no seu quadrado, a senhora também agregou todo esse conhecimento, mas é bom o corretor ele ter essa pincelada até para indicar um profissional, né? Porque lógico, o corretor tem um limite, né? Aí o advogado também não pode entrar na esfera do corretor, por isso que a senhora tirou o seu Cresce e vice-versa. Mas eu acho muito importante o corretor ele ter noção, né? Para que quando ele for fazer a venda, até questão também de regularização de imóveis, né? Que a gente vê muito, que hoje a gente sabe que o Código Civil, ele prega, ele reza isso, né? Que quem só é dono, quem escritura e registra, né? Quem registra o imóvel. Às vezes o corretor orienta o cliente a passar só a escritura e não precisa registrar, que eu já vi alguns casos, e é onde, né? Ou seja, acontece uma fatalidade e aí é onde a família é desassistida e aí a doutora Ana tem mais trabalho, né? Um trabalho mais doloroso e a família também. Mas enfim, é isso aí. Doutora, como os corretores podem ajudar seus clientes a entender as implicações legais e fiscais de um planejamento patrimonial? Vai desde aquele cliente que muitas vezes, né, a gente quer planejar o patrimônio para que eu tenha benefícios em vida. Eu não estou necessariamente pensando no meu evento morte, mas que apesar, né, de que todos nós deveríamos, não é porque eu estou falando de morte, de falecimento, que eu estou atraindo isso para mim. Pelo contrário, eu estou planejando como é que o meu patrimônio vai ser distribuído quando eu não estiver mais aqui para poder fazer isso. Então, eu estou garantindo que a minha vontade seja satisfeita. E existem diversos instrumentos que a gente pode fazer isso. Mas o planejamento patrimonial em si, ele preza justamente por essa organização. É efetivamente eu verificar qual é a regularidade imobiliária. Eu estou auxiliando numa compra e venda, quem está vendendo realmente é o dono? Quem está vendendo tem uma promessa de compra e venda. Então, tem alguns atos, algumas diligências que têm que ser feitas antes dele vender esse imóvel. Efetivamente, lá na matrícula imobiliária, no inteiro teor, na certidão de ônus reais, precisa constar aquele vendedor ali. E eu, como corretor, preciso auxiliar esse meu cliente que está comprando esse imóvel, que às vezes ele é leigo juridicamente. Muitos contratam um advogado, um assistente, um assessor jurídico para verificar a documentação. Outros não. E aí cabe a esse corretor de imóveis essa orientação. Ou até mesmo se chegou num ponto que o corretor de imóveis não sabe, está indeciso, não sabe se aquele imóvel está regular, se aquele gravame que está ali impede ou não impede a venda daquele imóvel, consulte um profissional, procure um advogado, né? Tenha sempre aquele advogado ali, né, o seu braço direito, não só para questões judiciais, mas para uma consulta, né? Para aquele advogado consultivo. Então é exatamente isso. O planejamento patrimonial eu tenho que ver quais são as formas que eu tenho para eu organizar esse meu patrimônio e qual vai ser a forma que vai me trazer mais segurança.
Tem muitos clientes, por exemplo, né, que já pensando numa questão sucessória, vou comprar um imóvel em nome do meu filho. E aí procura o corretor. Obviamente, o corretor não é fiscal da lei e não compete ao corretor de imóveis saber se o dinheiro está saindo da conta do pai ou da conta do filho. Mas esse comprar o imóvel em nome do filho tem várias implicações jurídicas ali, que às vezes o pai ou a mãe está fazendo na melhor das intenções. Ele está achando que ele está ajudando, né, a família, o filho, está economizando imposto e que aquele bem já vai ficar em nome do filho. Quando eu falecer, não tem que fazer inventário, né? Mas tem outras implicações. É o que eu falo assim, o barato pode sair caro. Porque se eu estou comprando um imóvel em nome do meu filho e simplesmente eu vou lá no cartório de notas e faço a escritura que o meu filho João está comprando um imóvel, ele precisa ter lastro financeiro para isso. Ele está comprando com o dinheiro dele. Se eu não falo na escritura que eu doei dinheiro e ele com esse dinheiro comprou o imóvel, subentende-se que o dinheiro saiu do bolso dele e da conta dele. Então ele precisa ter lastro financeiro. E aí, se ele não tem lastro financeiro, o que acontece no ano seguinte que ele comprou esse imóvel? Vai ter que aparecer no imposto de renda dele, porque ele vai ter que declarar que ele comprou um imóvel. Aí vamos supor que esse filho tenha uma renda declarada no imposto de renda de mais ou menos 100 mil reais por ano. Esse é o rendimento dele que ele declarou para a Receita. Só que brotou no imposto de renda dele também um apartamento de 2 milhões de reais. Ué, a Receita vai falar assim, vem cá, você me omitiu alguma receita, porque se o seu rendimento que você declara ou que o seu empregador, né, recolhe de imposto de renda retido na fonte corresponde a mais ou menos 100, 200 mil reais por ano, como é que pode brotar aqui um imóvel de 2 milhões de reais? E aí o que vai acontecer com esse filho? Ele vai ser tributado de imposto de renda. Então, sobre esses 2 milhões que ele não conseguiu comprovar, a Receita Federal vai dizer, você me omitiu você recebeu uma renda e me omitiu. Me paga aqui 27,5% com juros, com multa, e aí aquilo vira uma bola de neve. Sem falar que o que houve aí, esse fato de, eu vou comprar um imóvel em nome do meu filho, o que houve na realidade foi nada mais, nada menos do que uma doação. Eu fiz o quê? Eu tenho lastro financeiro, eu tenho dinheiro na minha conta. Aí eu vou lá, compro o imóvel, só que ao invés de eu lavrar a escritura no meu nome, eu já lavro ela em nome do meu filho. E isso é plenamente possível, desde que eu declare que eu estou doando dinheiro e esse filho com esse dinheiro doado está comprando um imóvel. Nesse momento vai haver o quê? 2 tributos a se pagar. Toda vez que a gente compra um imóvel, a gente vai ter que pagar ITBI, certo? Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que eu vou pagar lá para o município onde o imóvel está localizado, né? E aí o cartório de notas muitas vezes vai me exigir já aquela guia paga para lavrar a escritura de compra e venda. O que também, aos olhos do Poder Judiciário brasileiro, está errado, porque o único cartório que poderia me exigir esse TBI de pagamento, né, essa guia paga do TBI, é o cartório de registro de imóveis. Porque eu só devo o ITBI no momento que eu for registrar esse imóvel no meu nome. Só é dono quem registra. Eu fazer escritura pública no cartório de notas, eu ainda não transferi a propriedade para mim. A propriedade só é transferida no cartório de registro de imóveis. Então aí já existe um erro dos cartórios de nota em exigir o ITBI pago, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Além disso, quando essa mãe ou esse pai doa esse dinheiro, né, para comprar o imóvel, aqui tem um outro imposto incidindo, que é o ITCMD, ou ITD, ou ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então eu estou doando dinheiro para o meu filho, não importa se é 100 mil, 200 mil, 2 milhões, 5 milhões de reais, vai precisar recolher o ITCMD sobre esse valor. E aí o que muitas vezes o brasileiro faz bom, por exemplo, aqui no Rio, o ITCMD é de 4% até 8%, é uma alíquota progressiva, vai variar de acordo com o patrimônio que eu estou doando. Se eu doar 2 milhões para o meu filho, aqui no Rio de Janeiro já é 8%, né? Aí em Goiás também. Então você vai ter que recolher 8% da doação e depois, na hora que esse filho comprar esse imóvel, vai ter que recolher mais o ITBI, que pode ser que seja 2%, 3%, a depender desse município. E aí muitas vezes a pessoa vê essa conta e fala, bom, eu não vou declarar que eu estou doando não, eu vou comprar mesmo em nome do meu filho, como se o dinheiro fosse do meu filho.
ou no máximo eu vou lançar no meu imposto de renda um empréstimo, que eu estou emprestando valor para o meu filho e que com esse empréstimo ele está comprando esse imóvel e aí ele vai pagar só os 2 ou os 3% do ITBI e eu estou economizando. Ok, você está economizando. Só que primeiro, se o fisco estadual conseguir enxergar essa simulação, que você omitiu essa informação, que esse empréstimo na realidade foi uma doação, ele vai autuar e vai cobrar o ITCMD com juros e multa e tudo mais. Então esse é um risco que a pessoa corre. E o outro se esse filho for casado, por exemplo, e se ele for casado na comunhão parcial de bens ou na comunhão universal de bens, tudo que ele compra estando casado é comum do casal. Não importa se saiu da conta dele ou da conta dela, se ele registrou o imóvel em nome dele ou em nome dela, tá? E vice-versa. O bem vai ser comum do casal. Se é comum do casal, num futuro divórcio, esse imóvel que essa mãe ou esse pai comprou em nome do filho, achando que estava ajudando, vai metade ir pro ex, né? Pra esposa ou pro marido que está se divorciando. E aí, pensa, eu economizei 8% de TCMD para eu não pagar o imposto de doação. E aí eu omiti essa informação para o governo, disse que na realidade o dinheiro foi um empréstimo que eu fiz para o meu filho, só que agora ele está se divorciando e para eu não pagar 8% ou 4% de TCMD lá atrás, eu tô pagando agora 50% para minha nora ou meu genro, que vai ficar com a metade do patrimônio, não tem jeito. Então, às vezes é o que eu falo, é o jeitinho brasileiro de se autoplanejar sem consultar um profissional, né? Pode pôr o patrimônio da família por água abaixo. É o que a senhora falou, o barato saiu caro. Verdade, se não tem um planejamento, a gente às vezes só olha para a economia imediata. Nossa, vou economizar 8% com o tributo da doação. Então, eu vou comprar o imóvel no nome do meu filho. Se ele não tem renda no imposto de renda suficiente, eu declaro que eu fiz um empréstimo para ele. E ano após ano, a gente vai abatendo esse empréstimo, né? Esse ano eu vou abater 20 mil, ano que vem eu abato 50 mil, e aí você vai abatendo paulatinamente. Só que é um empréstimo que nunca foi pago, não houve nunca transferência, né? É só aquela questão de papel ali, burocrática. A Receita Federal, o fisco já está cansado de saber que isso acontece mesmo entre familiares. Então, assim, a fiscalização do Estado, ela está cada vez mais constante, cada vez maior. Precisa estar atento a isso. E sem falar na fiscalização dentro de casa, né? Com os agregados. Muitas vezes deixou de pagar o governo, mas vai deixar 50% do patrimônio para o agregado. E por isso a importância de fazer um correto planejamento patrimonial e sucessório, inclusive nessa transferência de bens entre os familiares, para evitar problema futuro. E muitas vezes a gente consegue, inclusive, evitar que efetivamente haja o inventário. Se eu já faço doações em vida, com reserva de usufruto, né, sobre um imóvel, ou se eu pegar e pejotizar esse patrimônio, e aí vem a função do corretor de imóveis, talvez não em acompanhar o cliente de ponta a ponta, mas pelo menos abrir aquela luzinha na mente do cliente. Você está comprando um imóvel, às vezes de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões, ou às vezes o cliente ele é um investidor imobiliário, ele compra para alugar e ele está fazendo isso tudo na pessoa física. Só que ele está deixando mais dinheiro do que deveria. Por quê? Quando a gente aluga, por exemplo, imóvel na pessoa física, a gente recolhe de imposto de renda até que venha efetivamente a reforma tributária, porque tudo vai mudar também, mas até lá a gente recolhe na pessoa física até 27,5% de imposto de renda, né? Agora, se eu faço isso através de uma pessoa jurídica estruturada, que a gente chama comumente de holding patrimonial, holding imobiliária, ou até uma administradora de bens próprios que tem lá, né, locação de imóveis, se eu faço isso, eu vou recolher ali entre 11,33 até 14,53 de tributo. Ou seja, eu economizei mais de 10% de imposto de renda só pelo fato de eu já adquirir o imóvel na pessoa jurídica. Ou se eu tenho vários imóveis na minha pessoa física porque eu já comprei há tempos atrás, ano passado, eu não sabia dessa informação, agora eu tenho a oportunidade de constituir então essa pessoa jurídica e levar esses bens que estão na minha pessoa física
para dentro dessa minha pessoa jurídica. Isso também é possível. Então, o corretor de imóveis informado, que está à frente do mercado, ele consegue ter essa visão e já dá um alerta para o cliente: olha, tô vendo que você é investidor imobiliário, que você adquire imóveis para locação ou para revenda, né? Compra um terreno, constrói uma casa, vende. Compra um imóvel, reforma, vende. Arremata imóvel em leilão e vende, né? Os investidores imobiliários, eles precisam se preparar para isso. E o corretor de imóveis é uma peça central para acender essa luzinha e informar: olha, se você alugar através de uma pessoa jurídica, a sua tributação vai ficar menor do que na física. Da mesma maneira, se você vender um imóvel na pessoa jurídica, pode ser que você consiga ter uma economia tributária. Quando a gente vende um imóvel, né, além do comprador ter que pagar o ITBI, quem está vendendo o imóvel vai ter que apurar ganho de capital. Vai ter que saber se houve lucro imobiliário com essa venda ou não, né? E aí você, como corretor, pode dar uma orientação. Óbvio que ele vai consultar o advogado dele, o contador dele, para saber qual o valor que ele vai declarar, qual o valor que ele vai vender. Mas, se eu comprei um imóvel, por exemplo, há 10 anos atrás, por 100 mil reais, e agora eu estou vendendo ele por 1 milhão de reais, o que houve aqui para a Receita Federal? Houve um lucro imobiliário, houve um ganho de capital. E sobre esse ganho de capital de 900 mil, a pessoa física vai pagar 15%. Então, toda vez que eu vendo um imóvel na pessoa física, eu preciso apurar o ganho de capital ou lucro imobiliário. E eu vou ser tributado de 15%, começa em 15% e vai até 22,5% sobre esse lucro imobiliário, sobre esse valor que eu lucrei com essa venda, tá? Agora, se eu faço... Tem alguns casos de isenção de ganho de capital? Tem, tá lá previsto na lei, né? Se eu vendo um imóvel residencial e dentro de 180 dias eu compro um novo imóvel residencial com esse mesmo valor ou com valor abaixo desse ou maior que esse, eu consigo isenção do imposto de renda sobre ganho de capital. Só que eu só posso me valer desse benefício que a lei me dá uma única vez a cada 5 anos, né? Se eu também vendo um imóvel de até 440 mil reais, eu também fico isento do imposto de renda sobre ganho de capital, mas eu só posso me valer disso uma única vez a cada 5 anos. Não adianta todo ano eu querer vender um imóvel de 400 mil reais e não pagar. Não. É cada 5 anos você ganha o direito a ter uma isenção, né? Se eu vendo imóveis de até 35 mil reais, eu também fico isento. E aí eu posso vender todo ano se eu quiser, mas cada imóvel tem que ter individualmente o valor de 35 mil reais, tá? E tem outros casos de isenção que estão lá na lei do imposto de renda. Mas salvo essas exceções, a regra geral é: vendi o imóvel na pessoa física, eu tenho que apurar o ganho de capital e eu vou recolher de 15% a 22,5% de imposto de renda na física. Agora, se eu vendo um imóvel dentro de uma pessoa jurídica, do que a gente chama de holding imobiliária, holding patrimonial, eu posso ter uma tributação menor, desde que nessa pessoa jurídica exista lá a atividade dela, o objeto social dela, compra e venda de imóveis, e desde que esse imóvel esteja classificado dentro da contabilidade como estoque. Quando eu vender esse imóvel na pessoa jurídica, eu vou ser tributado de 5,93% até 6,73% sobre o valor da venda. E aí o corretor pode auxiliar o cliente a fazer esse cálculo, né? Bom, se você está querendo comprar um imóvel para vender daqui a 2, 3 anos, é investimento imobiliário, né? Faz a conta. Você está comprando por 100 mil, por 200 mil, conseguiu um negócio maravilhoso, está comprando dentro de um inventário que eles estão precisando de liquidez rápida, está arrematando o imóvel em leilão, está comprando abaixo do mercado mesmo. Mas você já sabe que daqui a 2, 3, 5 anos você vai vender pelo dobro desse valor. Quanto é que você vai pagar de IR na física? Calcula. E se fosse através de uma PJ, de uma pessoa jurídica devidamente constituída, vai pagar no máximo 6,73% sobre aquele valor da venda. Então, muitas vezes, né, é bem mais vantajoso você vender na jurídica
do que na física. E aí que entra o meu trabalho em auxiliar esses clientes investidores imobiliários em administrar melhor e alocar melhor o seu patrimônio. Já que eu estou comprando e estou pagando ITBI para comprar esse imóvel, estou pagando registro de imóveis para registrar ele no meu nome, por que eu já não compro dentro de uma estrutura organizada? Porque isso, inclusive, Fara, vai facilitar a sucessão patrimonial. Porque se eu venho falecer dono de imóveis, esse imóvel vai ser inventariado para ele ser partilhado entre os meus herdeiros. E esse inventário vai incidir uma coisa que se chama ITCMD, o imposto que incide sobre herança, que varia a alíquota de estado a estado, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já chega a alíquota máxima de 8%, em São Paulo é 4%, mas isso tudo vai aumentar e a reforma tributária está aí e já trouxe a obrigatoriedade de se aumentar esses tributos em todos os estados, tá? Para que ele tenha uma alíquota progressiva. Então, brasileiro que ainda está no estado, que está com o ITCMD baixinho, aproveita, porque muito provavelmente em 2025 não estará mais, vai estar já acrescido, majorado com a alíquota progressiva, tá? Então, se eu faleço dono de imóveis, os meus herdeiros vão ter que inventariar esses imóveis para transmitir para o nome deles, ou até mesmo para eles venderem. E aí, eu vou ser tributado de ITCMD sobre o valor de mercado daquele imóvel na data do óbito. Não é sobre o valor que eu declarava no imposto de renda, é sobre o valor de mercado. E aí é um valor alto. Agora, se esses imóveis estão dentro de uma estrutura jurídica, de uma holding, eu posso, em vida, eu posso, em vida, transmitir essas cotas societárias para os meus filhos, vendendo ou doando essas cotas, e aí eu já faço a transmissão em vida. Ou se eu falecer dono de cotas societárias dessa holding imobiliária, o que o meu filho vai inventariar quando eu falecer vão ser cotas e não imóveis. E aí, em alguns estados, eu vou conseguir reduzir consideravelmente esse TCMD. Porque como eu estou inventariando cotas societárias, que é diferente dos imóveis que compõem a holding, eu vou estar inventariando bens móveis. E aí, cada estado calcula, né, essa transmissão de cotas societárias de uma maneira. E tem alguns estados da nossa federação que calcula pelo valor contábil, ou seja, aquele valor baixinho que o imóvel está lá lançado na contabilidade. Então, muitas vezes eu inventariar cotas dentro de uma holding imobiliária, dentro de uma empresa, é bem mais barato do que eu inventariar o imóvel propriamente dito. Sem falar que em vida, se esse cliente quiser já fazer o planejamento sucessório dele dentro dessa holding imobiliária, ele vai ter uma empresa. Dentro dessa empresa estão todos os imóveis dele, ou grande parte desses imóveis, ok? Que ele já adquiriu em nome da empresa ou ele transferiu para essa empresa. Em vida, ele vai ter cotas societárias, vai ter uma participação dentro dessa empresa. E aí, em vida, ele já pode ir gradativamente ou de uma única vez transmitindo essas cotas para os filhos, através de venda ou através de doação. E a gente faz isso dentro do planejamento sucessório de uma maneira que esse cliente não vai perder o controle dentro dessa empresa. Ele doa a cota para o filho, mas ele reserva o usufruto para ele reserva o direito de votar, de decidir, de gerir essa sociedade. É ele que vai decidir se vai vender o imóvel que está lá dentro, se vai comprar novos imóveis, se vai investir em outro ativo, se vai alugar. Então ele continua sendo o administrador da empresa, o gestor, ele continua tendo todo o controle, mas os filhos já vão figurar lá como sócio. No dia que esse cliente vier a falecer, como ele já transmitiu em vida as cotas da empresa, da holding imobiliária, os filhos não precisarão fazer inventário mais dessas cotas. Esse usufruto que esse pai tinha vai ser extinto automaticamente e aí essa empresa vai estar livre de inventário e os filhos então assumem a gestão e a administração dessa empresa conforme a vontade daquele pai ou daquela mãe que deixou já previsto no contrato social da empresa em vida. Então a gente consegue administrar esse patrimônio imobiliário e quando eu tenho imóveis dentro de uma empresa, eu garanto proteção patrimonial, que a gente chama de blindagem. Eu prefiro utilizar a palavra proteção. Por quê?
Meu cliente, por exemplo, é construtor de imóveis, é incorporador, ou ele tem uma empresa de outra atividade qualquer. Toda empresa que exerce atividade econômica, ela é uma atividade de risco, porque eu tenho folha salarial, eu tenho dívidas, eu tenho impostos a pagar, eu tenho fornecedores, eu tenho clientes. Então, eu posso ser demandado judicialmente e posso vir a responder, né, numa ação no valor vultuoso. Se eu não pagar essa dívida, o que vai acontecer? Eles vão em cima do patrimônio da empresa primeiro. Se não tiver patrimônio dentro da empresa, eles vão em cima do patrimônio do sócio da empresa. Aí quando chega na pessoa do sócio da empresa, ele tá lá cheio de imóveis no nome dele, porque ele foi comprando ao longo da vida, o que vai acontecer com esses imóveis? Vão ser penhorados. Agora, se esses imóveis estiverem dentro de uma outra empresa, no qual o meu cliente é sócio, eu consigo gerar ali uma camada de proteção, que vai ficar de mais difícil acesso desse credor do cliente atingir esse patrimônio. Então, além de facilitar a sucessão, de economizar impostos dentro de uma holding imobiliária, eu ainda consigo entregar para o meu cliente proteção patrimonial. Qualquer revés financeiro que ele venha a ter daqui para frente, com a holding já constituída, os bens que estão dentro da holding dificilmente serão atingidos, tá? Então, a gente gera proteção patrimonial para essa família. Caramba, doutora, e assim, observando toda a explicação da senhora, eu percebo que, lógico, né, a gente tá no Brasil, então as pessoas, elas tendem a pegar o certo, né, pra fazer, às vezes, o errado. Então, se a pessoa, às vezes, ela tá querendo, uma empresa aí grande, vamos supor, deu o cano nas pessoas, né, nos clientes. Se ela tem a hold, ela, por exemplo, eu sou sócia, a senhora é sócia, eu fiz uma coisa errada, então se meu, ou isso talvez tenha alguma cláusula, alguma exceção, se eu, né, fui culpada ali daquele evento, das pessoas terem prejuízo, e eu tenho essa hold, o meu patrimônio está protegido e as pessoas que se lasquem, seria isso ou não? E aí, basicamente é isso, quase isso, tá? Eu falo, eu não consigo blindar, porque o Poder Judiciário, dependendo do advogado que o credor contratar, o advogado vai a fundo até desconsiderar aquela personalidade jurídica da holding e atingir os bens que estão lá dentro. Mas eu consigo dificultar isso. E isso vai muito de acordo com o momento que eu faço isso. Não adianta o meu cliente estar entupido de dívida, tá cheio de dívida na praça, tá cheio de processo contra ele. Descobri agora, vi a Ana Carolina Tedaldi falando de holding, agora eu vou fazer isso. Eu vou procurar meu contador, vou abrir um CNPJ, vou contratar a Ana Carolina Tedaldi, por exemplo, para abrir essa holding para mim, vou pegar todos os meus imóveis, vou colocar lá dentro, que ninguém vai conseguir atingir esse patrimônio. Não. Aí, se você fizer isso já entupido de dívida, você está configurando aí uma fraude contra credores ou uma fraude à execução. Se já tiver processos contra mim tramitando, pode ser uma fraude à execução. E aí o juiz, facilmente identificando que você, né, se utilizou desse instrumento para você burlar e fraudar credores, ele vai lá e vai dizer, ok, você não tem nenhum bem no seu nome, né? Você só tem uma holding, que você tem cotas societárias. Eu vou desconsiderar essa personalidade jurídica e eu vou pedir a penhora dos imóveis que estão lá na holding, porque eu estou identificando aqui que você agiu ardilosamente, maliciosamente. Outra coisa bem diferente eu no início da minha vida empresária, eu antes de ter dívida na praça, eu vou lá e constituo a holding e começo a adquirir os imóveis em nome da minha holding. Ou eu transfiro os imóveis que estão na minha pessoa física para dentro dessa holding, lá no início. E aí depois, 5 anos depois, 10 anos depois, começaram a surgir dívidas no meu nome. Aí fica mais difícil eu atingir os bens que estão lá na holding, porque eu não agi maliciosamente, eu não agi de má fé para fraudar os credores. Eu tinha uma holding imobiliária, que eu administro o meu patrimônio pessoal imobiliário ali, patrimônio familiar, por exemplo, e concomitantemente a isso, eu também tenho outras empresas que eu exerço outras atividades econômicas. E como qualquer atividade econômica no Brasil, é uma atividade de risco. Pode dar certo, ninguém abre uma empresa pensando em quebrar, pensando em falir, né? Pode dar muito certo, mas também pode dar errado. E aí eu não comprometo meu patrimônio pessoal, porque aquele negócio posterior à minha holding
deu errado. Então aqui vem muita questão do momento que a gente faz essa constituição e essa proteção patrimonial, isso conta muito, tá? E uma outra questão também é você internacionalizar o patrimônio, né? Aqui eu trabalho com constituição de holdings imobiliárias, tudo isso. Meu cliente vai ter uma economia tributária na locação, uma economia tributária na compra e venda, vai ter proteção patrimonial, pode facilitar a sucessão dele, porque não vai mais inventariar imóveis, vão inventariar cotas da empresa. Então eu facilitei, barateei essa sucessão. Só que além disso, se o meu cliente quiser e se o patrimônio dele comportar, pode-se também abrir uma offshore. O que é uma offshore? É uma empresa em outro país. Eu vou abrir uma empresa em outra jurisdição. Pode ser BVI, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Panamá, Bahamas. E eu abrir uma offshore, não existe nenhuma ilicitude nisso. Eu ter uma offshore em outro país é plenamente lícito, desde que eu declare ela no meu imposto de renda. Se eu sou residente fiscal no Brasil, eu devo continência para a Receita Federal no Brasil. Então eu preciso declarar para a Receita Federal todos os bens que eu tenho no Brasil ou no exterior. Se eu tiver conta bancária no exterior, mando dinheiro para fora, eu preciso declarar. Se eu tiver uma offshore no exterior, eu vou precisar declarar. E aí eu consigo entregar habilidade para o meu cliente, porque eu posso abrir uma offshore para ele e essa offshore é que vai ser sócia da holding imobiliária dele aqui no Brasil. Então, meu cliente, o CPF do meu cliente não vai aparecer na empresa dele no Brasil, vai aparecer na offshore lá fora, que está em outra jurisdição, sobre outro direito incidindo, sobre outra legislação incidindo. E aí sim, ele vai declarar no IR dele que ele tem uma offshore, que essa offshore tem tanto de patrimônio, tá tudo certo. Mas um revés financeiro que o meu cliente venha ter aqui no Brasil, né, não vai conseguir atingir a offshore que está lá fora, dependendo do estado, do país que ela esteja, tá? Os países que não têm cooperação com o Brasil, por exemplo, não vai ser uma ordem judicial de um juiz brasileiro que vai determinar que se penhore bens que estão na offshore lá fora, que é outra lei, outra legislação. Então aí eu consegui blindar ainda mais o patrimônio desse cliente. Isso também é possível de ser feito, além de você internacionalizar suas receitas, né? Às vezes meu cliente aluga imóveis aqui, vende imóveis aqui, ele está com capital financeiro, né, de investimento financeiro aqui. Talvez pela instabilidade econômica, política, seja interessante ele pegar 20, 30, 40% do patrimônio imobilizado dele, de investimentos financeiros, e mandar para fora. E aí ele abre uma conta no exterior, através de uma offshore, e manda esse dinheiro para fora. Tudo declarando no IR. Eu não estou falando aqui de lavagem de dinheiro, de evasão fiscal de divisas, não. Tudo dentro da lei. Eu posso ter conta bancária em qualquer lugar do mundo, assim como eu posso ter empresa em qualquer lugar do mundo. Mas se eu sou residente fiscal no Brasil, eu declaro no meu IR onde é que estão os meus bens e quais são esses bens. Tá? Doutora, e a pessoa precisa abrir, ela pode abrir diretamente offshore ou tem que primeiro ter uma holding? Lá não, e a porcentagem de disponibilidade de bens? Eu posso colocar 100% no offshore ou não? Não, tem um limite. Então, para a questão de investimentos imobiliários, né, e por uma questão burocrática até de registro de imóveis, né, a gente aconselha, a gente faz dessa maneira. A gente constitui a holding imobiliária no Brasil. Essa holding vai ter os imóveis do meu cliente aqui no Brasil e aí a offshore lá fora vai ser sócia da holding imobiliária. Então eu vou ter que ter as duas estruturas, a holding brasileira e a offshore lá fora. Porque a offshore, como sendo uma pessoa jurídica estrangeira, né, não poderia ter diretamente os imóveis aqui no Brasil. Então a gente faz isso através da holding imobiliária, tá? Vai ter que ter essas duas estruturas, um CNPJ no Brasil e aí uma estrutura empresária no exterior, que é offshore, tá? E quanto a patrimônio, qualquer patrimônio. Óbvio que é uma casa, é um apartamento, você vai ter que levantar os custos disso, né? Vai ter um custo de implementação, de instituição dessas estruturas e depois vai ter um custo anual. Toda pessoa jurídica, né, seja ela no Brasil ou no exterior, ela vai ter que ter uma contabilidade, ela vai ter que ter uma assessoria. Então, existe um custo anual. Dependendo, né, e hoje eu digo, investidores imobiliários que investem em locação,
A pessoa que recebe acima de 12 mil reais em locação, já vale a pena ela começar a pensar numa estrutura de uma holding imobiliária. Para quê? Para que ela tenha os imóveis ali dentro e alugue eles pela pessoa jurídica, tá? Ah, não, eu tenho um rendimento de locação de 2, 3 mil reais por mês. Não vale a pena a estrutura da holding imobiliária de uma pessoa jurídica para isso. É melhor você continuar alugando na sua pessoa física, tá? Passou de 12 mil de locação por mês, já vale a pena você procurar um profissional, fazer os cálculos para você ver a economia tributária que isso vai ser gerado. Ao longo, e a gente faz um cálculo, ao longo de 1 ano, de 2, de 3, de 10, quando você consegue visualizar o cálculo, você fala, nossa, quanto dinheiro que eu compro vários imóveis com esse tributo economizado, né? Então, é bastante vantajoso. E na compra e venda vai depender muito do valor dos seus imóveis a título histórico, né? Ah, eu tenho imóveis no meu imposto de renda, né, por 100, 200, 300 mil reais e hoje vale alguns bons milhões, né? Então, com certeza também vai valer a pena você ter esses imóveis dentro dessa estrutura, dessa holding imobiliária, para questões de proteção, óbvio, mas também de economia tributária, tá? Tem uma pergunta aqui que vale R$1 milhão. É uma pergunta difícil, que eu acho que todo esse hold shores aí que a senhora falou, que é mais complexo. O que é a vida para a senhora? A vida para mim é um eterno aprendizado, né? Eu aprendo com todo mundo, aprendo com os meus clientes, com os corretores de imóvel, com os contadores, com os parceiros, com os meus filhos, com o meu marido. Acho que a vida é um eterno aprendizado. Nós estamos aqui de passagem, mas a gente tem que fazer essa passagem valer a pena. Então é efetivamente fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, não deixar para amanhã algo que você já pode fazer hoje. Viva intensamente. A única coisa que nós temos é o presente. O futuro, o que eu posso fazer? O passado eu não tenho como mudar. Eu preciso aceitar ele e ressignificar o meu passado. O futuro, a única coisa que me cabe é planejar. E aí entra eu aqui ajudando e auxiliando as famílias a planejar esse futuro. Mas a única coisa que você efetivamente tem no hoje é o seu presente. Então faça esse presente valer a pena, sempre visando, né, esse planejamento futuro, mas ressignificando tudo aquilo que você já fez de errado no passado. Se você hoje está aqui na condição que você está, é porque você passou por tudo aquilo. Então, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida? Tem várias. Na minha tiveram várias. Mas, graças a Deus, elas aconteceram para fazer com que eu seja o que eu sou hoje. Senão, eu seria uma pessoa completamente diferente, né? Então, para mim, a vida é isso. É um eterno aprendizado. Estamos de passagem, mas a gente precisa fazer valer a pena essa passagem que é curta nossa aqui, né? Na vida terrena. Para quem acredita em outras vidas, em outras formas de existência, que eu também acredito, mas nessa vida aqui, a gente só tá de passagem. Agradeço muito a senhora pela oportunidade, o Cresce Goiás agradece muito a senhora pelo seu brilhantismo, né? Que em tudo que a senhora faz, a senhora pelo tudo que a senhora fez, eu dei uma analisada aqui no seu Instagram, agora há pouco, e não conhecia a senhora, e eu vi o quanto a senhora se dedica. A gente sabe que dá tempo, é cansativo. Porque não é só a vida de corretora, de advogada. A gente sabe que tem os bastidores também, né, doutora? Mas, assim, muito grata, muito agradecida. E quando a senhora vier a Goiânia, seja bem-vinda ao Cresce Goiás. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço por poder dividir aqui com vocês um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu sou hoje. Fico à inteira disposição a todos os corretores de imóveis, não só os de Goiás, de todo o Brasil. Fico à inteira disposição para tirar dúvidas. Pode me chamar lá pelo Instagram, pode me chamar pelo WhatsApp. Lá no meu Instagram tem todos os meus contatos no link da bio, tá? Tem o WhatsApp, tem e-mail, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, auxílio. Ah, tô com um cliente assim, não sei se eu oriento ele a fazer uma compra e venda ou a fazer uma doação com compra e venda. O que eu faço, né? Pode vir, pode perguntar, fico à inteira disposição de todos vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e com certeza estarei. Vira e mexe, eu tô indo aí a Goiânia, né? Esse ano mesmo, em maio, eu estive em Goiânia, na OAB de Goiânia, fazendo uma palestra justamente sobre essa temática de offshore e tudo mais, planejamento internacional. Mas vira e mexe, eu tô aí em Goiânia, dou aula inclusive aí na EBPOS de Goiânia também, que é a escola de pós-graduação. Então, a gente não vai faltar oportunidade para eu estar aí pessoalmente com vocês, tá? Combinado, obrigado. E eu
Que agradeço você que está assistindo até o final. Deixe seu like, curte, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado de um grande abraço. Bye, bye!